Amigos queridos, quanta alegria em nossos corações por estarmos em nome de Jesus uma vez mais, às primeiras horas desta manhã luminosa, convidando a todos a mergulharem os pensamentos na fonte viva do Evangelho de Jesus, este manancial que sacia a sede das nossas necessidades evolutivas, que alenta o nosso coração de esperança e que infunde em nossos espíritos o vigor do bom ânimo, a força da fé. Aqui estamos, Senhor Jesus. Sê conosco, Mestre amado, para que juntos, irmanados neste ideal, de aprendermos a servir em Seu nome, estejamos nesta hora sob a tutela espiritual dos Seus mensageiros, para que a verdade de vida eterna finalmente resplandeça em nossas consciências. Assim, Mestre amado, em Seu nome e em nome dos amoráveis benfeitores da Sua seara, estamos aqui confiantes para iniciarmos as reflexões sobre o Seu Evangelho, Senhor. Fortaleça-nos o ânimo e dá que possamos juntos construirmos a legítima fraternidade. Doce enlevo nos envolve nesta hora. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. É o capítulo da pacificação do espírito. E para que o espírito se pacifique, para que ele cumpra as leis de Deus e seja um espírito dócil ao imperativo do amor, a benevolência precisa ser uma construção nos nossos relacionamentos. Porque a benevolência, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Aquele estado receptivo do espírito que sente a grandeza do amor de Deus que o conduz. Os brandos são os espíritos que já venceram os seus tormentos, que já estão na resolução dos seus conflitos existenciais e se encontram receptivos tão somente ao bem e à verdade. A obediência e a resignação, ela se manifesta em toda a doutrina de Jesus. Para que o nosso consentimento seja da razão, nós precisamos estar mergulhados na luz da verdade, nos ensinamentos sublimes de Jesus, para que a clareza, a lucidez da razão seja um filtro dos nossos impulsos do passado. Mas o espírito pode ainda caminhar mais, cedendo ao imperativo da resignação, porque a resignação é um consentimento dos nossos valores afetivos, dos nossos valores morais, para que a resignação seja um valor, uma virtude. Os nossos melhores sentimentos precisam estar muito ativos, como nós temos dito. Obedecer, qual é a atividade da obediência? As ações consonantes com as sábias leis de Deus.
Então é como se o espírito se curvasse diante da sabedoria da lei. E a resignação é o consentimento do coração, também uma força ativa, porque o espírito que está verdadeiramente debruçado sobre o próximo, que traz uma mansuetude, ele vai sentir a bênção que é passar pelas adversidades com equilíbrio, com fé, com bom ânimo, sem esmorecer no caminho. Então, nós vamos demorar o nosso pensamento abrindo essa questão da resignação, mostrando alguns aspectos importantes, né? Porque vamos pensar, vives num universo onde vigem as leis de equilíbrio soberanamente justas em nome de Deus. Então, a resignação, entre outros sentimentos, ela compõe a compreensão e aceitação da justiça divina. Então, o espírito que traz já essa construção de compreender a justiça divina, ele é resignado. Porque o que nos faz ainda rebeldes ou indóceis, ou o que nos faz ainda espíritos resistentes ao bem, é a falta dessa compreensão da justiça de Deus em nossas vidas como sendo um caminho que nos conduz à libertação das amarras que trouxemos de um passado de dificuldades. Então, por exemplo, a rebeldia é um processo de luta numa faixa muito primitiva, enquanto que a obediência é uma conquista de uma razão esclarecida e lúcida. Então, o bruto, o espírito mais primitivo, ele reage sempre, e o sábio age. Então, se nós estamos deixando a reatividade para agirmos como força ativa da obediência e da resignação, nós vamos dizer que estamos vencendo o nosso primitivismo. Diz Joana de Ângeles, submete-se desse modo aos impositivos da evolução, mesmo quando as circunstâncias te pareçam aziagas ou tormentosas. Submeter-se não é acomodar-se, nem subjugar-se. Submeter-se é um curvar do espírito diante da grandeza da justiça divina, que chega em nossas vidas como uma ação misericordiosa para nos retirar das reiteradas transgressões às leis que geraram tormentos, conflitos. Então, como nós vamos saber que nós estamos nessa transição, saindo de reagir com rebeldia, de reagir com insatisfação, de reagir com queixas, para agir de conformidade com o bem, na profunda benevolência, porque todo esse capítulo de pacificação do espírito está calcado neste valor do bem constante, que é a benevolência. Porque a resignação, como consequência natural do conhecimento das leis de causa e efeito, ser-te-á o lenitivo e o amparo para o prosseguimento do ministério abraçado em busca da libertação que almejas. Então, Joana de Ângeles é clara em dizer assim, olha, nós somos espíritos presos a nós mesmos, presos às circunstâncias do mundo que nos arrasta sem discernimento, estamos presos nas culpas, estamos presos nos remorsos, estamos presos na inclinação ainda, no tropismo ao egoísmo. Estamos presos. Então, a resignação como compreensão da lei de causa e efeito, da justiça divina, é um lenitivo, é um amparo. O que buscamos, então? A libertação dos nossos espíritos. Não
te revoltes, portanto, se as coisas não te saírem conforme o teu desejo. A realidade é consoante como deve ser, e não conforme a cada qual apraz. Isso também faz parte da resignação, nos libertarmos do nosso ponto de vista sobre a vida, sobre a justiça de Deus, sobre o que eu mereço, o que eu não mereço. Porque todas as vezes que eu queixo ou que eu tenho insatisfações, se mereço ou não passar por aquilo, eu estou dizendo que nada compreendi ainda sobre a justiça de Deus. Olha que importante nós pensarmos sobre isso. Porque a revolta, é porque as coisas não são dentro do nosso ponto de vista, como gostaríamos que fosse, como é do nosso desejo, mas não é conforme a nossa necessidade evolutiva. A resignação é um profundo entendimento quanto à real necessidade evolutiva que eu tenho de passar pelo que passo, sentindo a grandeza do amor de Deus se manifestando na minha intimidade e ser até por isso grato. Desenvolver por isso a gratidão a Deus e sermos então bem-aventurados. Então, diz Joana de Ângeles, aplica-te ao serviço fraternal de auxílio, benevolência, confiante e resignado, adquirindo experiências iluminativas que se te incorporarão ao patrimônio existente de bênçãos. O tropismo do espírito, que é a progressividade da esperança, a inclinação para que o espírito possa, dentro da lei, chegar ao caminho da perfeição, inclui o auxílio fraternal, o trabalho verdadeiro com a dor do outro, aquele estado ativo que gera a esperança de progresso em todos nós. Porque as situações chegam, Por exemplo, diz Joana de Ângeles, convidado ao revide, empurrado ao desespero, chamado ao remoque, concitado à desordem, silencia e ama, obedecendo às determinações da vida e resignando-te face às suas injunções. Isso é resignação. Aquele estado muito sereno, aquele estado pacificado, porém extremamente ativo no bem constante. A obediência liberta, porque é um consentimento da razão lúcida, mas a resignação sublima o espírito. São níveis diferentes. Então, num primeiro momento, nós construímos a obediência pela lucidez, o entendimento da verdade. E ela vai nos libertando da pesada fortaleza das nossas imperfeições. Mas a resignação é a sublimação do espírito. A resignação sublima. A obediência deflui do conhecimento. A resignação é uma consequência de nobres sentimentos. Diz Joana de Ângeles, não obstante a arbitrária justiça do atormentado representante de César, Jesus não se rebelou, não agrediu, não duvidou da misericórdia nem da sabedoria de Deus. Obedeceu, resignado e amoroso, embora fosse o Senhor da terra, concitando-nos desde ali a coragem para sofrer com equilíbrio e confiança total nas determinações divinas. Esse trecho é muito relevante, nós entendemos Jesus como nosso modelo e guia, diante dos Césares, diante de Pilatos, diante do tribunal dos homens, Jesus não duvidou da misericórdia de Deus, obedeceu, resignado e amoroso, embora fosse o Senhor da terra, concitando-nos desde ali
a coragem para sofrer com equilíbrio e confiança total nas determinações divinas. É este o aspecto da confiança que nós vamos começar a falar, a confiança irrestrita na justiça divina, para que esses nossos sentimentos, que já estamos empenhados em desenvolver, se estruturem na prática diária do nosso dia a dia, para que nós tenhamos a libertação do espírito pela obediência e a sublimação do espírito pela resignação. Vamos lembrar na história da humanidade, nos verdadeiros cristãos, quantos exemplos de espíritos resignados. Porque não são espíritos acanhados perante a justiça divina, são espíritos dóceis, são espíritos bem-aventurados, portanto ditosos, mais felizes. E quando vamos ao encontro dessas histórias dos grandes cristãos da humanidade, que são para nós os exemplos, né? Nós sentimos reconfortado ao estar perto deles, porque não há vibrações de revolta, não há vibrações de indignação, não há vibrações de intolerância, nem de insatisfação. Estão ali planificados para que nós possamos dizer um dia: eis-me aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Nós precisamos estar entregues a essa justiça divina impecável, que nos conduz à libertação das nossas consciências, tirando dos nossos fardos o peso desnecessário de tantos tormentos voluntários, para podermos ascender à luz e à verdade, para que possamos galgar esse estado evolutivo pacificado do espírito, porque é uma pacificação da nossa consciência. Então, vamos continuando por esses dias, falando mais sobre agora a resignação, espíritos resignados. Vamos refletir. Nós estamos buscando compreender cada vez mais o que significa essa palavra no alfabeto divino, resignação. Considerando que a obediência, que é o consentimento da razão, e a resignação do coração, são forças ativas, porque carregam o fardo das provas, que a revolta insensata deixa cair. Olha que importante essa frase do Evangelho, porque levar ao cabo da nossa existência as nossas provas, entre aspas, carregar a nossa cruz, o fardo, que tantas vezes é mesmo pesado, nós sentimos o peso das dificuldades, só é possível quando estamos tomados desses sentimentos, porque a revolta, a indignação faz cair dos nossos ombros aquilo que precisamos carregar, para que haja fortalecimento do espírito que nós somos. Então, quantas vezes nos nossos lares nós somos surpreendidos por dificuldades, às vezes extremadas, e nós fazemos uma pergunta: por que comigo? Por que conosco? Por que com a nossa família? E essa pergunta, ela é uma pergunta muito infantil, porque na verdade o espírito amadurecido,
ele deveria fazer a pergunta: qual é a nossa real necessidade que essa situação vem revelar para nós? O que é que individualmente, quando a questão é individual, ou coletivamente, quando ela é com todo, quer trazer para nós? O que é essa situação? Qual necessidade ela vem nos atender? Só de nós fazermos esse raciocínio, nós já nos aprontamos para um estado de obediência aos desígnios divinos. Porque se nós não procuramos aquela dificuldade, se nós não trouxemos nesse momento aquela situação, significa que ela chega para atender uma necessidade, seja essa necessidade algo que perpetramos contra nós mesmos no passado, ou para nos estimular ao progresso, nos tirar da acomodação, para que possamos desenvolver em nós sentimentos, valores, inteligência, que são necessárias ao nosso progresso espiritual. Então, quando nós falamos da palavra resignação, que é um estado avançadíssimo espiritual, um espírito que nós olhamos e dizemos é um espírito resignado, ele revela um estado de consciência, uma consciência alinhada com as leis divinas. E quando o espírito não tem resignação, quando ele se debate, quando ele se revolta, quando ele, diante de uma dificuldade, fica num estado permanente de indignação, isso mostra que esse espírito ainda não investiu tempo e energia nas suas construções mais íntimas, ou seja, não se percebeu ainda suficientemente para fazer as transformações que são imprescindíveis para ele. Então, um espírito, como a Célia colocou para nós agora, um espírito rebelde, ele ainda não encontrou forças, caminho, coragem e vontade para vencer os seus tormentos ou para se libertar dos seus conflitos. Todo espírito revoltado, permanentemente indignado, é um espírito que não olhou para si mesmo, ainda. Ele está focado nas dificuldades que estão fora dele. Isso é muito importante para nós compreendermos, porque o estado de resignação é um feixe de sentimentos. O espírito resignado, ele é tolerante. O espírito resignado é paciente. E, acima de tudo, ele tem uma virtude, que é a da aceitação. O Evangelho é tão claro quando fala a respeito da aceitação, que nós temos que desenvolver a verdadeira sabedoria para saber, em determinadas circunstâncias, quando que nós temos que lutar e, às vezes, até esgotar as nossas últimas forças para mudar algo que precisa ser mudado, e quando nós temos que aceitar coisas que não serão alteradas, porque é aquele estado de dificuldade
que vai alterar em nós o que precisa ser mudado. Então, esse estado de lucidez que o espírito atinge quando ele se torna resignado é muito importante. Nós vamos ver Jesus todo o tempo todo resignado. Ele não se resignou em alguns momentos. Por quê? Porque quando nós adquirimos esse valor, ele se manifesta em vibrações, em luminosidade todo o tempo. Às vezes nós estamos, por exemplo, numa situação que não exige a manifestação da resignação. Mas o espírito resignado, ele emite 25 horas por dia, todo o tempo todo, esse valor. Então, mesmo que a situação não exija, o espírito emana esta vibração, porque faz parte das suas irradiações. Agora, evidentemente, naqueles momentos em que é imprescindível aquele valor, aí, diante de uma situação difícil, aí nós vamos ver nesses espíritos resignados toda a força desse sentimento, desse valor. Então, por que nós temos necessidade de diariamente fazer o Evangelho e alimentar o nosso campo mental dessa verdade? Por quê? Porque a vida, ela é composta, como fala o Evangelho, de 1000 nadas, 1000 pequenas coisas, que lá na frente, somadas, ficam grandes para nós. E esse estado de resignação que o Evangelho nos pede, não é para situações simplesmente extremadas, mas é para as mínimas coisas. E nós, ao auscultarmos a nossa intimidade, para ver em que circunstância da nossa vida esse valor está sendo requisitado, que se nós ainda não temos, é necessário que possamos desenvolver. Então, isso é bem importante para nós pensarmos, porque Emmanuel tem uma frase que a gente gosta muito, dizendo que a paciência é, no fundo, a resignação. Uma pessoa que está sendo paciente, ela está num estado íntimo de resignação. E um efeito imediato do espírito que aprende a viver a resignação é a compreensão. É muito importante nós entendermos isso. Quem de nós não tem necessidade de sermos compreendidos? Todos nós temos essa necessidade. Assim como temos a necessidade de compreender o outro. Porque todas as vezes que nós compreendemos verdadeiramente o outro, deixamos de sofrer, né? Nós podemos ainda continuar em dor, mas sem sofrimento. E esse estado de compreensão, ele é próprio do espírito resignado. Porque para me tornar um espírito resignado, eu tenho que compreender. Se eu não compreender o que está acontecendo, não tem resignação. Então, nós vamos vendo que esse sentimento, que esse valor resignação é um feixe de vibrações. Então, quando nós olhamos, por exemplo, uma luz que ilumina um lugar que está escuro,
nós vamos ver que aquela luz não é um raio único, é um feixe de raios. E assim é a resignação. Daí a importância de termos o desejo profundo de nos tornarmos espíritos resignados. Nesse instante em que o mundo está tão conturbado, com espíritos tão necessitados, nós vamos vendo lentamente que se esse valor não for instalado em nós espíritas, em nós que abraçamos uma religião, que desejamos ter uma religiosidade íntima, como vamos sair desse estado que nós nos encontramos de prova e expiação para caminhar para o mundo de regeneração? Como seremos espíritos regenerados sem desenvolvermos em nossa intimidade a profunda resignação diante de tudo aquilo que a vida nos traz? Então, receber os reveses com calma, com serenidade, com tolerância, com aceitação, com coragem, vai nos tornar esses espíritos resignados, e uma vez resignados, nós vamos ser espíritos completistas na reencarnação, porque teremos feito o maior trabalho que nós podemos fazer conosco mesmo. E obviamente que para isso é necessário que os desafios cheguem. É necessário que as crises se instalem ao nosso redor. Que os espíritos que nos desafiem fiquem mais próximos, para que tudo isso se consolide na nossa intimidade. Então, vamos pedir a Deus e a Jesus que nós saibamos aproveitar tudo que a vida nos oferece. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos queridos que nos cercam a existência, queremos te agradecer pela bênção desta hora. Queremos te agradecer, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome. Agradecer tudo que a vida nos tem oferecido para que possamos ser espíritos lúcidos, amorosos, que nós possamos nos aproximar uns dos outros, possamos estar dispostos ao trabalho conosco mesmos. 1000 vezes obrigado, Senhor, por todos os espíritos que nos desafiam, que nos dão a oportunidade de testemunhar o que temos aprendido, que eles possam receber de nós o que temos de melhor, possam ser envolvidos nas nossas vibrações mais sinceras de afeto. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos fortaleça.
que estes espíritos bondosos que nos cercam possam ir de encontro aos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles recebam, Senhor, tudo que são necessitados nesse instante, possam ser envolvidos nas suas vibrações de amor, Mestre, socorridos, possam se erguer e de pé trabalharem na sua seara. Queremos te agradecer, Mestre amado, por nos ter concedido a oportunidade feliz de nascer na terra do Cruzeiro, na pátria amada, onde aqui, Senhor, nos encontraríamos, para junto erguermos a nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.